Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Professor Fabiano aqui passando para a gente fazer hoje a nossa revisão e correção da atividade que foi passada na última aula de língua portuguesa, ok? Pessoal, aqui eu estou te mostrando o texto que é as características do gênero textual notícia. Lembram vocês que é o nosso conteúdo de estudos desse primeiro bimestre, a notícia, ok? Pessoal, atenção! Daqui a pouquinho nós vamos analisar então aquelas 5 questões que eu coloquei no grupo e pedi para vocês copiarem, e com base nelas nós vamos fazer a leitura do texto que eu também coloquei, que é uma notícia deste mês, bem recente, e tem a ver com a nossa realidade aqui em Goiás. Então, você já tem que ter em mente algumas características do texto, do gênero textual notícia, como por exemplo, o fato de que para que a notícia ela ganhe um destaque, ela sempre vai apresentar uma manchete. E você já sabe que a manchete é o título da notícia bem destacado, cheio de caracteres próprios para chamar a atenção do leitor, ok? Outra coisa também que é muito comum na notícia é o texto auxiliar, que eu já disse, é aquele que vai completar o sentido da notícia. Mas o nosso foco aqui, pessoal, é entender esses tópicozinhos aqui, ó, que são presentes em todas as notícias. Todas as notícias você vai ter esses tópicos sendo apresentados. Não de forma, às vezes, de forma direta, mas também de forma indireta. O que é a forma indireta, professor? É aquela onde não fica claro, não fica escrito. Você percebe que eles estão presentes no texto, mas não é explícito, é implícito, ok? Então, esses são os tópicos que nós vamos abordar na nossa atividade de hoje, ok? Então, aqui eu passei para vocês a atividade de ampliação do conhecimento com as 5 perguntinhas. Aqui eu coloquei de forma reformada, diferente, mas é a mesma coisa que eu procurei para vocês no grupo. Por exemplo, considerando a notícia, a característica da notícia, que nós já sabemos quais são, é o fato delas sempre narrarem fatos e nunca histórias, elas sempre contarem contexto verossímil, ou seja, um texto que conte a verdade, sempre tem uma linguagem direta para que o leitor não se confunda, e você vai se perguntar daqui a pouquinho o porquê que a notícia que nós estamos analisando, que é esse texto aqui, por que ele é tão longo, se uma das características é ser um texto de mensagem rápida. Sim, é uma mensagem rápida, é um texto que você lê e logo já sabe do que se trata, mas isso fica apresentado sempre no princípio, sempre na introdução do texto. A notícia ela tem essa característica de apresentar os tópicos mais importantes sempre na sua introdução. E aí o que vem depois já são o detalhamento, os detalhes daquilo que está sendo noticiado. Mas vamos então para as perguntas, para a gente então fazer a nossa revisão e correção do conteúdo. Como por exemplo, segundo a notícia apresentada, é a que nós vamos ler daqui a pouquinho, quem são os envolvidos nos fatos apresentados? Essa pergunta aqui, pessoal, é uma pergunta que vai tratar de uma informação explícita. Você consegue achar ela no texto. Quem são os envolvidos? Ou seja, quem são os participantes dos fatos narrados? Vamos entender um negócio. Participantes dos fatos narrados na notícia. Não é participantes nos fatos realizados por aquelas pessoas. Nós temos que ser diretos aqui e entender que quem participa dessa notícia aqui de forma direta, perceba que, antes de nós seguirmos, a manchete. O governo de Goiás assina protocolo de 8,8 bilhões com 14 mineradoras. Aqui já está a nossa resposta. Quem são os envolvidos? Quem está envolvido nesses fatos aqui, ó? Apresentados? O governo de Goiás, essa é a nossa resposta, e as 14 mineradoras. Todos os outros envolvidos que vão aparecer aqui, ó, como por exemplo o secretário de Indústria, como por exemplo o titular de Meio Ambiente, todos esses outros envolvidos são envolvidos titulares. Os principais envolvidos nessa ação, nesse fato que é noticiado, é o governo de Goiás, Ronaldo Caiado e 14 mineradoras. Eles que produziram o fato que foi noticiado. Tá bom? Então nós já temos aqui a primeira resposta. Segunda resposta, onde aconteceu o fato? Agora essa aqui é uma pergunta muito interessante. Onde aconteceu o fato?
é aquilo que a notícia também tem que responder. Ela vai te responder de forma direta ou indireta onde aconteceu. Só que se você ler com muita atenção o texto aqui, ó, em momento algum fica claro, fica escrito no texto onde foi que aconteceu. Aqui está falando das cidades que serão afetadas por essa decisão aqui do governo e das mineradoras, mas não está falando que o fato aqui, ó, noticiado, aconteceu numa dessas cidades. Mas o seu conhecimento prévio, então, depois de você ler todo o texto, vai te fazer chegar à resposta certa, que é onde? Onde é que o governo do estado de Goiás reside? Vocês sabem? Vocês sabem onde é que o governo do estado de Goiás atua? Ele atua na capital do estado. Então, por exemplo, uma informação dessa, onde aconteceu os fatos? Se ela não estiver explícita, você tem que ir pela informação implícita e responder na sede do governo. Na sede do governo, que é o local onde o governo, nesse caso aqui o governador Ronaldo Caiado, onde ele toma as suas decisões, onde ele faz as suas reuniões. Então você pode falar na sede do governo. Na sede do governo estadual. Professor, o que é sede? Sede é como se fosse a prefeitura. Só que nesse caso aqui, os governadores eles não trabalham numa prefeitura, eles trabalham num palácio. É chamado de palácio, ok? Palácio do governo estadual de Goiás. Essa é a nossa resposta, ok? Na sede... aqui não quer aparecer, mas eu vou colocar aqui. Na sede do governo, estadual. Essa é a nossa resposta. Por quê? Porque essa resposta não está explícita, você não consegue encontrá-la no texto. Então você vai ter que usar do seu conhecimento de mundo, do seu conhecimento prévio, para identificar essa resposta. Na sede do governo estadual. É aqui que aconteceu os fatos narrados. Questão número 5. Quando aconteceram os fatos narrados, apresentados na notícia? Agora que nós já temos de novo um texto, uma informação que é chamada de informação explícita. Por que explícita? Porque ela está presente no texto. Olha aqui a resposta. Muito facilmente você encontra a resposta. Em videoconferência aonde? Nesta segunda-feira, dia 25. Então, quando aconteceu, o quando, sempre que você ouvir uma pergunta relacionada a quando, esse quando remete a data, não a local, ok? Se te procurarem onde aconteceu, relaciona-se a local. Quando aconteceu, relaciona-se a data. Então, esta aqui, pessoal, é a nossa resposta da questão 3. Quando aconteceram os fatos apresentados na notícia? Foi no dia, na segunda-feira, dia 25/1, ainda desse ano, foi nesse mês de janeiro. Dia 25/1 que aconteceram os fatos narrados na notícia. Questão número 4. O que está sendo noticiado? Agora aqui nós temos uma pergunta um pouquinho mais elaborada, porque perceba você que o texto é longo. É uma notícia que ela apresenta uma manchete muito clara, mas o texto em si é longo. E você pode errar na resposta, porque você tem que ser o mais objetivo possível. Não precisa rodear, não precisa enrolar muito para achar essa resposta aqui. Tá? Então, o que está sendo noticiado? Está sendo noticiado aqui, pessoal, essa aqui, ó, a videoconferência aqui, ó, onde as empresas e o governo protocolaram o quê? Intenções. Olha aqui, ó. Então, o que está sendo noticiado? As intenções protocoladas pelo governo e as empresas. Que intenções são essas? De atuar em 9 municípios goianos. De forma geral é isso. Depois, se você for ler os detalhes, aí tem toda a explicação. Mas o que está sendo noticiado? O protocolo. O que é um protocolo? É um documento. É um documento assinado oficial, assinado entre duas partes, onde elas se comprometem à realização de determinadas ações, ok? Protocolo de intenções. Nesse caso aqui, ó, as empresas, para que elas pudessem ter autorização do governo para atuar em Goiás, aqui na região de Goiás, elas tiveram que assinar esse protocolo com o governo. É como se fosse uma garantia de que elas vão
cumprir o seu papel, ok? Protocolo das intenções das empresas e o governo. Eles meio que assinam um acordo, ok? Ainda não é um contrato, porque o contrato não pode ser quebrado. Esse aqui é um protocolo, é como se fosse o primeiro passo para a realização das ações, nesse caso aqui da realização das ações das empresas, mas apoiadas pelo governo. Sem o apoio do governo elas não conseguiam, tá bom? Então, apoio das empresas e o governo de Goiás. Essa é a nossa resposta, ok? Para finalizarmos, e por que aconteceram os fatos? Agora que chegamos na questão mais complexa, porque ela também não é uma questão que tem resposta explícita. Se você ler todo o texto, você vai ter dificuldade de encontrar a resposta. Por quê? Porque ela é uma resposta implícita, ela fica subentendida, ok? Por que assinaram os fatos? Porque você pode chegar à conclusão de que por que aconteceram os fatos, porque as empresas e o governo de Goiás, as empresas e o governo de Goiás, elas têm intenção, a empresa, lá está noticiado, a empresa, as empresas, nesse caso aqui, são 14 empresas, certo? As empresas e o governo de Goiás, eles possuem intenções similares. Que intenções são essas? Desenvolver a indústria. Qual que é a indústria aqui que está sendo falada? A indústria de mineração no estado. Então, por isso que os fatos ocorreram, por isso que ocorreu o quê? A videochamada, certo? Então, por isso que ocorreu essa reunião. Foi uma reunião feita pela internet, através de videochamada, e porque eles querem desenvolver essa indústria de mineração, esse comércio de mineração no estado de Goiás, eles fizeram, então, a videoconferência, essa reunião por conferência. Ok? Então, são informações implícitas e explícitas e que estão aqui presentes. A resposta aqui para a questão número 1 são as empresas e o governo, e o governo de Goiás, que realizaram e participaram e são os envolvidos nesses fatos que estão sendo noticiados aqui. Ok? Pessoal, é isso. Não tem dificuldade, é só leitura, atenção, que você consegue, então, identificar e responder todas as questões. Ok?